O assunto eficiência operacional tem estado cada vez em mais destaque nas agendas dos executivos, das estratégias das empresas atualmente. E tem sido cada vez mais comum a solução do atingimento dessa eficiência operacional passar pela adoção de automações inteligentes, pela adoção de automação de processos, utilizando vários tipos diferentes de tecnologia, como tecnologias de automação de processos com workflow, BPMS, tecnologias de robotização de processos como RPA e, mais recentemente, tem se falado bastante da adoção e da criação de agentes autônomos, que seria uma evolução da hiperautomação, uma evolução do uso das inteligências de robotização e automação de processos a partir do acoplamento da inteligência artificial nesse contexto, criando agentes digitais capazes de tomar decisões e conseguir tocar processos cada vez mais complexos dentro das empresas. Esse vídeo aqui hoje é um convite para que a gente faça uma reflexão em conjunto e também a criação de um checklist. Na Bridge, a gente tem vários clientes que nós estamos ajudando nesse momento a justamente ou iniciar ou avançar de uma maneira mais acelerada nas suas jornadas de adoção de tecnologias de automação de processos, como esses exemplos que eu dei. E eu tenho percebido cada vez mais na minha relação no dia a dia com esses clientes, enfrentando os desafios que esse tipo de projeto de ampliação do número de agentes e da força de trabalho digital nas empresas demanda, que é justamente como que a gente consegue escolher as melhores oportunidades para automação de processos dentro das empresas. Quando esse processo ele é atropelado, ele é feito de uma maneira muito rápida, normalmente lá na frente, com essa automação já em operação, são geradas muitas frustrações, bateções de cabeça, as empresas elas ficam confusas se elas tomaram uma boa decisão de automatizar aquele processo e gera um certo sentimento de desperdício de recursos. Então eu vou trazer aqui alguns pontos que eu tenho reparado que são muito importantes na decisão e na escolha dos melhores cases para automação de processos. Um primeiro ponto desse nosso checklist é que a alta direção, a diretoria, a gerência sênior da área na qual aquele processo vai ser automatizado participe da decisão de qual processo vai entrar no backlog de robotização, de utilização de agentes, enfim, de automação e de ganho de eficiência operacional. Muitas vezes eu vejo os times na ponta decidindo sobre os processos que precisam ser automatizados de acordo com as suas próprias dores, com o que eles sentem ali de manualidade, de processos que são mais difíceis de serem executados no dia a dia. Mas nem sempre esse interesse da ponta mais operacional de uma área é o interesse, é o objetivo que está sendo cobrado de uma diretoria, de um diretor, de um gerente, da camada de liderança dessa área. Já aconteceu de várias vezes nós escolhermos processos para serem automatizados sem a participação dessa camada mais alta de liderança, sem o aval deles, e depois sermos questionados, falando, poxa, mas por que foi esse processo que foi automatizado? Essa não era a minha principal dor. Então, o primeiro ponto é realmente fazer com que a alta liderança das áreas participe de fato da escolha de qual processo vai ser automatizado e quando. Um segundo ponto são algumas qualificações que a gente precisa fazer num processo para ele conseguir seguir numa esteira de automação. A primeira decisão, a primeira análise é entender se aquele processo está pronto para ser automatizado. Muitas vezes o que a gente acaba fazendo é automatizando ineficiências. Então, antes de uma análise tecnológica, a gente sugere que seja feita uma análise processual. Esse processo está no seu melhor formato? Ele não precisa estar 100% otimizado, no seu melhor fluxo de atividades, no seu maior desempenho. Mas é um processo muito ineficiente? É um processo que deveria existir ou é um processo que nem deveria existir? Essa pergunta processual, da consistência, da eficiência, da otimização desse processo, ela precisa ser feita antes de uma decisão tecnológica. Muitos processos eles já saem da esteira nessa pergunta desse nosso checklist. Um próximo ponto, então, se um processo realmente está otimizado, minimamente otimizado, ele é minimamente eficiente, se ele sim deveria existir, a gente passa para uma próxima análise, que é a estabilidade desse processo. Esse processo está num roadmap de passar por alguma mudança organizacional que vai interferir de uma maneira profunda no fluxo de atividades desse processo,
Ou seja, de repente ele vai passar por um upgrade de ERP que vai influenciar muito as tecnologias que são usadas nesse processo. Ou é um processo que está para, de repente, mudar de área. Ou é um processo que está como caminho crítico de um projeto de mudança, de adoção de um novo sistema. Então, existe uma pergunta sobre a estabilidade presente e mais ou menos em médio prazo desse processo. Um próximo ponto é uma análise de viabilidade tecnológica. Quais são os sistemas envolvidos nesse processo? Em um dos nossos clientes, foi pedido recentemente para ser automatizado um processo que é feito com base em um sistema legado, super antigo da empresa, que ninguém mais sabe mexer, ninguém sabe dar manutenção nesse sistema. E a ideia era que a automação, que na verdade era o uso de um RPA, fosse feita nas telas desse sistema, em cima desse sistema. Poxa, se ninguém mais sabe dar manutenção, esse sistema ele não vai ser mais utilizado no futuro dessa companhia. Por que eu vou automatizar um processo que, de repente, vai precisar de um suporte em cima de um sistema que ninguém tem conhecimento? Não faz sentido isso. É uma base tecnológica muito frágil. Então, do aspecto técnico, a gente precisa fazer uma avaliação. Esse processo, tecnicamente, está pronto para ser automatizado do ponto de vista tecnológico? As tecnologias que suportam esse sistema hoje, elas são estáveis? Tem uma perspectiva de mudança futura? Existem soluções tecnológicas que não sejam apenas a automação, que devem ser consideradas para que toda a digitalização desse processo seja entregue de maneira bem completa, elegante, inteligente do ponto de vista tecnológico? Muitos processos também caem como candidatos a serem automatizados quando a gente faz essa pergunta sobre a viabilidade técnica e tecnológica. E, por fim, a gente tem uma análise de viabilidade financeira, econômica, o que a gente chama de análise de TCO, o Total Cost of Ownership. É uma análise completa. Quanto custa e quanto existe de investimento em recursos humanos e também tecnológicos na execução desse processo hoje? Ao adotar tecnologias de automação, de workflow, robotização e agentes inteligentes, isso traz novos custos para esse processo. Essas tecnologias precisam ser sustentadas, tem custo de licença, Então, tudo isso traz uma camada nova de custos para esse processo numa situação futura de automação. Quanto isso vai custar? Como é que a gente compara esses dois momentos? Existe um investimento também de CAPEX para a automação em si desse processo. Isso tem que ser considerado numa análise de retorno desse investimento. O retorno desse investimento vai vir em quantos meses? Em 1 ano? Em 2 anos? Quanto tempo a sua companhia está com vontade de esperar para que esse retorno chegue? Então, essa análise de Total Cost of Ownership bem completa da situação atual financeira desse processo e da situação futura, mais automatizada desse processo, precisa ser comparada numa análise econômico-financeira estruturada. E muitas vezes a análise econômico-financeira pode até dar negativa ou ela não se justificar do ponto de vista numérico, mas eu sempre provoco os clientes, e te provoco aqui também a pensar, mesmo que exista um cenário futuro financeiramente mais caro de um processo automatizado, será que a sua empresa não tem interesse mesmo assim em automatizar esse processo? Porque a automação desse processo é caminho crítico para um ganho de escala e um crescimento da sua companhia. Talvez no momento presente ele não tenha uma justificativa financeira, mas com o aumento numérico e de volume de execução de um processo, talvez no futuro esse processo automatizado seja fundamental para que você consiga ganhar escala sem precisar aumentar proporcionalmente o número de pessoas envolvidas nesse processo e também para que você consiga avançar na sua esteira de adoção de tecnologias emergentes, como, por exemplo, o uso da tão falada agora e tão cobrada IA generativa. Sem uma base tecnológica sólida, sem processos na base da empresa que estejam automatizados, mais acelerados, mais digitalizados, usar inteligência artificial generativa vai ser mais difícil e a gente pode falar isso em um outro vídeo. Então, mesmo que a análise econômico-financeira seja negativa ou não se justifique nesse momento, você pode olhar para o futuro e escolher que, de repente, a redução de potenciais erros e riscos para o seu negócio com um processo tão manualizado, tão dependente de força humana, se justifique mesmo num cenário futuro economicamente mais caro. Então, eu trouxe aqui nesse vídeo alguns
checklists, alguns pontos de um checklist que pode te ajudar a fazer uma escolha com um pouco mais de estrutura e tomar decisão sem ser de maneira atropelada. Porque a gente tem que entregar 30 processos automatizados esse ano, que é meta da nossa empresa. Mas vamos escolher os 30 melhores processos? Vamos seguir esse checklist, ter patrocínio da alta liderança na escolha desses processos, fazer uma análise de prontidão processual e técnica desse processo, uma análise de prontidão tecnológica, uma análise de viabilidade financeira para que a decisão final de automatizar ou não um processo seja feita com firmeza e com bastante embasamento para justificativa e para que o programa de automação de processos na sua empresa, ele ao longo prazo, ele tenha ganhos que sejam bem demonstrados para a sua organização, para o board da sua organização. E voltando no começo do meu vídeo, aquele programa de eficiência operacional, o pilar e a cobrança por conseguir alcançar a eficiência operacional, de fato sejam atingidos de maneira bem justificada. Espero que eu tenha te ajudado. Se você quiser saber mais como você pode escolher melhores processos para ser automatizado de uma maneira estruturada na sua empresa, fique à vontade para entrar em contato conosco da Bridge & Co. Um abraço e até a próxima!